Está começando mais um episódio do nosso cast. Estamos aqui metidas a entrevistadoras, eu, Ana Cúnico, e minha grande amiga Isa Gravon. Oiê! Hoje a gente tem um convidado para lá de especial, que ainda jovem conquistou um dos cargos mais altos da empresa que lidera o mercado de malte da América Latina. E dessa vez o desafio é dobrado, né, Isa? Porque diferente dos outros convidados, esse é o primeiro contato que a gente está tendo com ele e a gente quer desvendar junto com vocês os segredos e os desafios da jornada e da atual vivência do superintendente da cooperativa agrária. Com vocês, André Spitzner. Seja bem-vindo, André. Muito obrigada por topar participar aí do nosso podcast. E hoje a gente quer aprender muito com você. Então, para dar start aí na nossa conversa, eu quero te perguntar de trás para frente. Hoje, o que você faz na agrária? Qual é teu cargo? Ok, de trás para frente, de frente para trás. Isso aí, vamos. Bom, hoje eu sou superintendente agrícola e social da cooperativa. Tá? É uma função que responde pela relação com o cooperado, todo o sistema de produção e também o apoio que a gente dá em toda a parte social, porque a agrária está, como vocês já conhecem, né, ela é parte da história de Guarapuava, mas quando se fala em colônias de Entre Rios e cooperativa agrária, a história é uma só. Né? Então ela tem uma parte social muito importante, né, com hospital, colégio, fundação cultural, centro de eventos. Então essa cola, essa união da sociedade de Entre Rios também está sob minha responsabilidade, além de toda a parte agrícola, que já é amplamente conhecida, né? Nossa, pouquinha coisa, graças a Deus, né? É um desafio grande. Que legal. Então, André, e para você chegar onde você está agora, você passou por muitas situações na tua jornada, e agora a gente vai voltar lá no começo da tua história. Eu quero saber um pouquinho sobre a tua formação, como que você escolheu e como que você chegou até a agrária. Tá. Agora de trás para frente. Agora de trás para frente. Bom, eu sou de Guarapuava, minha família é daqui, meu pai é contador, minha mãe é do lar, e desde muito tempo, meu pai veio cedo para cá, a mãe também. E aí, eu, aos 16 anos, me despertou um interesse pela agricultura, porque meu pai tinha uma pequena atividade rural, né? E eu gostava muito de estar sempre lá, no sítio, né? No primeiro momento, eu achei que eu ia fazer veterinária, como eu gostava muito de pecuária, meu pai tinha pecuária. E aí, quando eu iniciei com 16 anos no curso técnico em agropecuária, lá em Entre Rios, eu tive contato com a cooperativa agrária. Só naquele momento eu fui perceber o tamanho da empresa, né, que de lá para cá, inclusive, cresceu muitas vezes, né? Mas naquele momento eu percebi que a agricultura, assim como a pecuária, ela era imensa, né? Ela vinha num franco crescimento na região, no Brasil. O Brasil é um país agro, né? De lá para cá, então, eu fiz aquele curso técnico. Em 99 eu ingressei em agronomia, a primeira turma de agronomia de Guarapuava. Naquele momento ainda não era a Unicentro, né? Era a Escola Superior de Ciências Agrárias, mantida pela FEG, Fundação Educacional de Guarapuava. E aí eu comecei a agronomia, mas continuei fazendo o curso técnico. Tem uma história interessante até aqui, eu conto que meu pai sempre foi meu apoiador, minha mãe também. E eu comecei a agronomia e pensei, eu vou ter um curso superior em agronomia, talvez não haja necessidade de eu terminar o curso técnico. Naquele momento o pai falou, você sabe a importância da agrária, sabe a importância da região, não se distancie da agrária. E aí eu concluí o curso técnico ao mesmo tempo que eu estava fazendo agronomia aqui na Unicentro. E foi que eu terminei, durante o curso técnico, ou ao final do curso técnico, eu estava na metade da faculdade de agronomia, o curso me convidou para ser professor lá. E ali eu comecei a entender cada vez melhor como é que era a organização da agrária. E aí em 2003 eu me formei em agronomia, e aí me veio um desejo de conhecer o Cerrado brasileiro. Eu tinha um colega na faculdade que comprou uma propriedade exatamente no último ano da faculdade, no Tocantins, e eu fui para lá. E aí eu distanciei da agrária durante 1 ano e meio, mas o amor nunca terminou, né? Então, quando passou-se 1 ano e meio, eu concluí uma etapa lá e voltei para Guarapuava e ingressei na agrária então em 2005. E eu entrei lá como um agrônomo da assistência técnica, que na época, eu imagino que até hoje, o desejo da maior parte dos estudantes de agronomia seja ir para o campo. Né? É uma coisa natural. A pessoa já vai fazer agronomia porque se imagina com o kit agrônomo, né? Uma botina, um chapéu, uma caminhonete e um canivete no bolso. Né? Então, era assim que eu me imaginava e aquilo para mim era a vida perfeita. E é uma vida muito boa. Então, eu tenho muito orgulho de ser agrônomo e até hoje tenho uma interação muito grande com os meus colegas. Hoje estão comigo, né? Faz parte da minha equipe assistência técnica também. Então, esse foi o meu momento de entrada na agrária. Início de tudo.
E quando você foi para Tocantins, aí era o kit agro, botina, tudo, sim. e foi trabalhar em fazenda lá. Sim. E aí quando você voltou, você foi direto já para a agrária e começou lá fazendo o quê? Sim, eu iniciei na assistência técnica, como agrônomo de assistência técnica. É uma parte extremamente importante da cooperativa. A gente costuma até dizer que é o principal elo de ligação do cooperado com a cooperativa, porque a produção é a base, né? Então a agrária tem uma representatividade muito grande, como você mesmo citou, no malte, mas também em farinhas e outros produtos industriais. Mas a base é a agricultura, né? Então, por isso a agrária sempre prezou em prestar para os cooperados um serviço de altíssima qualidade. E a assistência técnica agronômica, o serviço que o agrônomo dá, essa assessoria, é o coração da coisa, né? Sim. Então tem também a FAP, a Fundação de Pesquisa, a gente tem 50 pessoas lá desenvolvendo resultados de pesquisa, mas quem estende a mão para o cooperado e apoia ele, o médico do cooperado, o médico da lavoura é o agrônomo, né? Então, naquele momento ali eu me senti muito bem por estar colocando ao dispor do cooperado o conhecimento que eu tinha, que não era muito na época, não era muito novo, mas eu consegui ali durante 2 anos conquistar muitos cooperados ali que passaram a confiar no meu trabalho, né? Então naquele momento ali a gente cria um vínculo extremamente forte com o cooperado e com a cooperativa, né? Então foi esse o meu primeiro trabalho lá durante 2 anos. Tá, e aí você falou sobre essa confiança dos cooperados. Você não é um cooperado, mas você atingiu um cargo altíssimo. Eu queria entender esse processo aí, como que você se preparou para isso, como que foi esses anos, acho que você falou desde 2005, né? 2005. Quando você voltou para cá. E aí eu quero entender esse caminho aí, como foi para chegar onde você está hoje. Então vamos lá. Em fevereiro do ano que vem serão completados os 19 anos que eu estou na cooperativa, né? Então, esses 2 primeiros anos foi um cargo bem técnico. E por ser um cargo técnico, você tem uma certa leveza para tratar com os cooperados, porque você aí não está definindo políticas de conduta de compra, de venda, regras de negócio que precisam existir para que a relação entre o cooperado e a cooperativa seja saudável, não só do ponto de vista de convivência, mas economicamente, financeiramente, né? Então, nesse momento, você começa a colocar regras para as coisas e ali você precisa explicar muito bem para o cooperado. Isso veio depois. Então, nesses primeiros 2 anos foi uma convivência mais leve, né? Extremamente técnica, de aconselhamento, de correção no campo, mas você ao lado do cooperado, ajudando ele. E ali começou-se, então, a criar esse vínculo meu com os cooperados, meu com a cooperativa, e a cooperativa passa a observar os seus colaboradores e tentar destacar quem ali pode assumir funções mais complexas. É assim até hoje, é assim em qualquer empresa, né? Tem que existir convivência, uma convivência autêntica, onde você coloca desafios para as pessoas e você observa como elas respondem a esses desafios. Então, ao final desses 2 anos, abriu uma vaga de assessoria na gerência operacional industrial. A agrária tinha 4 gerências, então, e uma gerência responsável por toda a condução do trabalho das indústrias e das unidades operacionais, de recepção e armazenagem de grãos, produção de sementes e mais alguns departamentos. Naquele momento, aquela gerência era muito grande. Então, o então gerente contava com 2 assessores, um industrial e um operacional. E aí, na época, o meu gerente, que era um gerente de cooperados, falou: André, você não vai se candidatar àquela vaga de assessoria? E eu falei: eu não entendo nada de armazenagem. E ele falou: André, você tem perfil de gestão. E aí eu passei a pensar numa coisa que eu nunca tinha pensado antes, né? Passar a coordenar o trabalho de outras pessoas. Até então, meu trabalho dependia basicamente só de mim e dos recursos que eu podia acessar, como a FAPA, informações e contar com as pessoas das outras equipes, mas não liderando. E eu me inscrevi e fui escolhido. Então, naquele momento, eu passei a trabalhar com armazenagem de grãos e com produção de sementes, durante 1 ano, como assessor. Como aquela gerência era muito grande, 1 ano depois, a agrária viu a necessidade de abrir ela em 2. Quando abriu, aí eu participei do processo seletivo e assumi como gerente. Na época eu tinha 26 anos de idade e quase todas as pessoas daquela equipe participaram do processo também comigo. Então ali eu posso dizer que em termos de gestão foi o meu primeiro grande desafio. Quando eu tinha pessoas de muita experiência, que conduziam o processo de gestão há bastante tempo na agrária, muito reconhecidos, uma equipe muito boa. As pessoas participaram comigo para entrar como gerente da área e eu acabei assumindo. Então ali eu tive colegas que olhavam para mim e diziam: esse rapaz com 26 anos, será que ele tem condições de ser o nosso líder? E eu mesmo me perguntava isso, né? Porque era o meu primeiro cargo de gestão. Então, ali foi o grande desafio de aprender a fazer gestão. E nesse momento, não importa quantos livros você leia, vai ser diferente. E vai ser diferente em qualquer posição, em qualquer empresa. A experiência é única, né? E ali eu fui construindo aos poucos a minha maneira de lidar com as pessoas na gestão, porque ali há momentos em que você precisa parabenizar, momentos que você precisa corrigir o rumo de uma pessoa. As pessoas aceitam isso de maneira totalmente diferente. Sim.
Nem sempre a pessoa boazinha que está na tua frente, que concorda com tudo, é a pessoa que de fato intimamente concordou com a tua orientação. Então esse foi um trabalho extremamente gratificante, porque eu consegui fazer isso, né, depois de algum tempo, né? O começo foi mais difícil, mas ao longo do tempo eu fui trazendo a equipe para perto de mim, e eles viram que poderiam contar comigo para vencer os desafios. O desafio não era a relação entre eu e a minha equipe, éramos todos nós olhando para os desafios. Sim. Né? Naquele momento, aquela conversão, ela foi percebida por mim assim como uma grande vitória minha profissional, porque me permitiu respirar a plenos pulmões e dizer, agora que venham os próximos desafios. Então, esse foi o meu primeiro cargo de gestão, foi a gerência operacional da Agrária. E quando você pegou a gerência operacional, você citou dos livros. Concordo plenamente, eu acho que é muito importante a gente estudar, mas na prática é bem diferente, porque igual você falou, cada pessoa vai reagir de um jeito. Mas teve algum curso que você fez que foi ideal para esse momento, ou você tinha algum mentor que te auxiliava na tomada de decisões, alguém que você corria quando precisava, ou você pegou, vestiu a camisa sozinho e falou, agora é um desafio e eu vou... O que você usou para conseguir pegar e unir as pessoas e ser esse gestor? Aí tem um pouco de tudo, Isa, porque a Agrária é uma empresa que tem uma conduta bastante séria, ela é conhecida por ser não ser uma empresa assim que não é um Google, que Sim. Você entra lá e você tem um ambiente extremamente descontraído, horário flexível. A Agrária sempre foi uma empresa bastante rígida, firme, correta nas suas coisas, por ter assim essa característica europeia, né, essa influência da cultura alemã, e eu me adaptei muito bem com isso. Então não existe assim o tal do passar a mão na cabeça, sabe? Isso não existe. Então, da mesma maneira, a gestão é uma gestão firme, é uma gestão linear, coisa, sabe? Então, naquele momento ali, eu contava com o apoio de todos os meus gestores, né? A superintendência, a própria diretoria sempre foi muito próxima, mas eu também aprendi muito 360 graus, eu aprendia muito com a minha equipe, eu nunca tive vergonha de perguntar. Então, eu costumo dizer que o conhecimento específico nas áreas, ela tem que ser muito mais do gerente, do coordenador, tem que ser do supervisor, do especialista, das áreas, das pessoas que realmente fazem a coisa acontecer no dia a dia, né? E o papel do gestor acaba sendo um papel de direcionador e um papel de apoiador disso, né? Precisa prover recursos para que as coisas funcionem, né? Então, nesse momento que eu usei, foi a humildade para perguntar bastante, conversar com muita gente dentro e fora da Agrária, né? E especialmente trazer a equipe para perto, né? Ao mesmo tempo também li livros e sobre cursos que você falou. Nessa ocasião, nessa época, eu fiz um MBA. Ah, legal. Então esse MBA foi com a Fundação Getúlio Vargas, foi em company, né, o que facilitava, porque ali a gente tinha uma turma de colaboradores da Agrária, mas também de cooperados. Isso é uma iniciativa que a Agrária teve há muitos anos, depois houve várias turmas, né? Misturando os cooperados com os colaboradores para fazer essas turmas de MBA, que fez várias, eu não me recordo quantas, mas eu tive a oportunidade de participar de uma, e o foco era a gestão estratégica, ou seja, você sai da gestão, talvez da microgestão, do microgerenciamento, e passa a enxergar a empresa como uma coisa maior, né? E como uma empresa que está num ecossistema gigante, que depende de políticas globais, mas é afetada pelos preços locais, que entende e participa, por exemplo, do HSM em São Paulo para entender as tendências de gestão de pessoas, mas ao mesmo tempo depende da qualidade da mão de obra operacional local de Entre Rios. Então, é sempre essa visão de mundo, de Brasil, e a visão local, né? Então, esses efeitos hoje, se tem um tsunami na Ásia, 5 minutos depois a bolsa cai aqui, então o mundo é pequeno, né, para muita coisa. Então, esse MBA na época me deu uma visão muito legal de gestão de pessoas, marketing, gestão financeira, gestão contábil da cooperativa, que essa sim eu nunca tinha tido contato, ou muito pouco na universidade, porque as universidades acabam direcionando bastante para a parte técnica. Então houve sim esse momento, né? O mais importante, eu diria, naquela época foi o MBA, entre outras iniciativas daí mais de curta duração. Tá, André, e para finalizar essa parte da liderança e da gestão, hoje, só para eu ter uma ideia de número, você está à frente de quantas pessoas da equipe, assim? 900 e alguma coisa. Meu Deus. Explicar também é interessante. Nós somos em 2 superintendentes, né? Então, abaixo do Conselho de Administração, né, a diretoria, são cooperados eleitos, Conselho de Administração, né, e começam os membros executivos ali, os executivos mesmo, né, contratados, de colaboradores. Aí eu e um colega somos 2 superintendentes. Tá? Por isso que ele divide a Agrária em 2. Né? E praticamente aí, metade da Agrária está com ele, metade comigo. E para essa mensagem chegar lá no último colaborador, como que é esse caminho aí para manter todo mundo alinhado?
eu como consegui enxergar daqui para lá o que chegava bem de informação, o que não chegava, quais eram os líderes que eram referência, o que eles faziam, como se comportavam, né? Eu aprendi como me comunicar bem, né? Então, à medida que eu fui avançando, eu sempre me preocupei que as mensagens chegassem, né? Mas realmente é uma missão complicada, porque você depende dos outros, né? Então tem um livro chamado Pipeline de Liderança, que explica essa migração de uma fase para outra, né? E aí você é líder de pessoas, você passa a ser um líder de equipes, né? E depois líder de líderes. Como fazer com que essa mensagem chegue? E isso é cultura empresarial. Como é que se quer que o DNA da Agrária chegue a todos os colaboradores? Então é uma missão realmente difícil. Não se faz com e-mail, não se faz com grupo de WhatsApp, né? Eu diria que o comportamento é o que mais comunica. É o comportamento dos líderes, né? E com isso um comportamento autêntico daquilo que você acha não, que se define que é correto e aquilo que não é correto. Aquilo que é desejável e aquilo que não é desejável. Você expressando isso, tolerando o que é correto, não tolerando o que não é correto, pelo exemplo e pelo comportamento e pelas decisões, você acaba contaminando positivamente todo o teu entorno, né? Então, se você tem uma equipe boa, uma equipe bem construída, que tem um nível de maturidade profissional legal, eles terão a tendência de transmitir também esse comportamento, né? Não só na fala, mas nas atitudes e nas decisões, e isso deve permear a empresa como um todo. Isso não é constante, né? As pessoas mudam, né? Existe uma rotatividade em todos os níveis. É lógico que no organograma da empresa a rotatividade é maior mesmo, os cargos de entrada, né? Mas eu creio que esse seja o método que mais funciona, é você fazer do jeito que deve ser feito, né? Todo mundo erra, mas quando você tem uma responsabilidade maior, passa mais tempo na empresa, a tendência é que você erre menos, coloque menos os pés pelas mãos no momento de transmitir aquilo que a empresa espera. Então, acho que ser o espelho dos demais, né? Essa é a necessidade sempre, mas nem sempre a gente consegue ser tudo aquilo que a empresa espera, por isso o desenvolvimento, nós temos avaliação de desempenho, plano de desenvolvimento individual, 100% dos colaboradores têm que ter essas conversas de desenvolvimento, né? Então, ninguém chega num ponto e diz agora eu estou pronto, agora acabou, né? Não, todo mundo tem. E os desafios são grandes, né? Então, falando em desafio, hoje, você liderando mais de 900 pessoas e chegando, conseguindo conquistar o teu lugar ali dentro, qual que é teu maior desafio no teu cargo hoje? Além de liderar, claro, passar a cultura da empresa, tudo, mas qual que é teu maior desafio e tua maior missão no teu cargo? Eu vejo assim, nós trouxemos a Agrária, falo nós, né, porque eu já estou há 19 anos lá, eu sinto que eu faço parte da Agrária, a Agrária faz parte da minha vida. Então, a Agrária é uma empresa de 72 anos, eu estou há 19 lá, então eu vivi uma parte dela. Nesse cargo, agora mais recentemente, é menos de um ano. Então o desafio é olhar para o passado recente, o crescimento que a Agrária teve, né, e ter a responsabilidade e a missão de continuar levando a Agrária para frente. Esse é o maior desafio, é o que eu penso todo dia quando eu acordo, né? Então, o que está na minha alçada, o que está na minha responsabilidade para garantir que a Agrária continue trilhando um bom caminho, né? Há momentos de dificuldade na economia, na agricultura, tudo é cíclico, né? No clima, e fora ninguém manda, né? Não para de chover. Estão conversando aqui, o pessoal está tentando colher lá. Hoje tem sol, graças a Deus. Mas mais do que isso, a gestão vai definir o caminho da Agrária para o futuro, né? Pega, por exemplo, a obra que a gente está fazendo em Ponta Grossa, na Altaria Campos Gerais, é um investimento de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Vai gerar muitos empregos, mas mais do que isso, existe um compromisso de fazer aquilo tudo rodar. Então tem que ter cevada para produzir mal, você tem que ter pessoas comprometidas, tem que ter processos que funcionem, e você tem que ter um lado comercial que consiga colocar esse produto no mercado adequadamente. Então o maior desafio de todos é olhar para a história da Agrária, desde que ela foi concebida até aqui, e entender que está nas mãos dos gestores da Agrária fazer com que ela continue evoluindo. Então isso é o que permeia os nossos pensamentos o tempo todo. Será que eu estou garantindo o futuro da Agrária com o meu trabalho? Então, como eu expliquei, quando eu estava numa função mais técnica, eu tinha uma missão. Hoje eu tenho outra missão e essa missão ela é maior, ela é mais complexa e as decisões certas vão impulsionar a Agrária de uma maneira correta, rápida, e as decisões erradas vão atrasar a Agrária. E eu vou errar. Meu colega vai errar, a diretoria vai errar, todo mundo vai errar. Nosso desafio é errar percentualmente cada vez menos, né? Então, esse é o grande desafio. Deixa eu aproveitar que você falou da obra de Ponta Grossa, da fábrica que vocês estão construindo, que ela é uma das maiores fábricas, indústrias de malte que vocês estão fazendo. Eu gostaria de saber por que em Ponta Grossa e não em Guarapuava?
É uma pergunta que sempre nos fazem. Essa obra, até ela chegar no momento da decisão, do início de colocar o primeiro tijolinho lá, ela passou por muito tempo de discussão interna com os cooperados, que são os donos da cooperativa. Então, são mais de 600 cooperados que precisavam entender a resposta dessa sua pergunta. Né? Então, assim, uma empresa, quando ela começa a ser representativa no mercado, por exemplo, a agrária no Malte Brasil e no Malte Mundo, ela precisa se manter representativa. Né? Então, o crescimento ele não é opcional. Ou você cresce, ou o mercado cresce em você, e aquela posição de prestígio, de participar das grandes decisões no mercado, você acaba perdendo aquela posição. Então, se o mercado cresce, ou eu cresço junto, ou eu fico para trás e alguém passa a mandar nesse mercado e a agrária passa a ser um mero coadjuvante da coisa. A agrária precisava crescer. Crescer onde? Né? Então, durante muito tempo, houve projetos que olhavam para o Nordeste, um mercado consumidor ascendente, continua sendo, mas existe um desafio que é a cevada. Onde se produz cevada? Não se produz cevada com qualidade em regiões muito quentes. Por isso, Guarapuava é muito boa em produção de cevada, até do milho verão é muito boa também, porque tem noites frias, porque tem um inverno bem definido, um verão bem definido. É uma questão técnica. Ocorre que as culturas elas têm um limite de área. Chega um ponto que você não consegue avançar mais na mesma região. E há vários anos nós já vínhamos produzindo cevada em parceria com as cooperativas dos Campos Gerais. Ou seja, a cevada chegou na região dos Campos Gerais muito antes da maltaria. Então, há anos a gente produz cevada em Ponta Grossa, Castro, Tibagi, Arapoti, em parceria com as cooperativas de lá. Costumo dizer as ABC, né? E aí chegou um momento em que a agrária precisava expandir e as cooperativas lá têm uma tradição muito grande já de intercooperação. Eles têm vários negócios, lá, moinho de trigo, o negócio leite deles é integrado. Então as cooperativas lá, apesar de serem ainda individuais, elas têm negócios em conjunto. Aprenderam a viver essa intercooperação há mais tempo. E aí chegou um momento que eles também expressaram a vontade de participar desse negócio, não só com a produção de cevada, mas também entrar na produção de malte. E aí a maneira mais adequada que todos encontraram foi de fazer esse negócio em conjunto. Então a maltaria foi para dentro de um núcleo importante de produção de cevada. A cevada já estava lá. E isso foi entendido e aceito pelos nossos cooperados, entendendo a necessidade de manter a relevância do malte agrária no Brasil, né? E com isso a indústria está bem posicionada em relação à região de produção de cevada. Entendi. Esse foi o principal motivo. Entendo. E aí com toda essa... Voltando um pouquinho ali que eu deixei de perguntar, Isa, você começou sobre a nova fábrica. E eu queria saber um pouquinho sobre delegação de funções. Então você tem muita gente ali para liderar. E que momento que você entende que pode começar a passar algumas coisas para certas pessoas, em quem confiar? Isso eu sinto muita dificuldade, eu que estou começando agora, sabe? Eu acabei de contratar uma nova pessoa e estou começando a aprender um pouquinho sobre delegar e queria umas dicas aí nesse sentido. Esse ponto é extremamente importante. Esse é o ponto de virada da gestão. Muitos gestores não funcionam porque mudam de cargo, mas não mudam de postura. E essa mudança de postura é o que faz a pessoa conseguir liderar equipes grandes. Né? Hoje eu tenho 4 pessoas que precisam responder direto a mim. Então, você lidera 900 pessoas com 4. Você vai dizer, não, então esses 4, aí, cada um deles fala com 225 pessoas. Não. Cada um deles também tem os seus coordenadores. Cada um deles também fala com 4 ou 5 pessoas. Então daí cada um desses 4 ou 5 que está lá embaixo precisa liderar 50. Alguns sim, outros já têm uma equipe de supervisão, que vão liderar uma equipe menor de 10 pessoas, 15 pessoas. Então, o desenho do organograma, apesar de ser antigo, e muitas vezes não gostar desse desenho, porque dá uma impressão de superioridade para quem está na caixa de cima, inferioridade para quem está embaixo. E não é isso, é o contrário. O poder ele vem de baixo para cima e não de cima para baixo, porque é lá que a coisa acontece. Mas, graficamente, ele te dá uma ideia dessa distribuição. Mas a tua postura, quando você muda de caixinha, ela tem que mudar também. Então, essa delegação, a entrega da responsabilidade, ela deve carregar também uma entrega a responsabilidade deve carregar uma entrega de autonomia. Então a pessoa que você confia, que vai cuidar de uma equipe, ela deve ter autonomia. A autonomia dela é do tamanho da responsabilidade que ela tem. Né? Então ela passa a ter responsabilidade pelo resultado, ela passa a ter participação no sucesso e no insucesso também. Né? Acho que o grande segredo é a delegação mesmo, mas no sentido de ensinar a pessoa a ser líder dos demais líderes que estão na equipe dele. Tá? É impossível gerir e ter intimidade com 90, 100, 200 colaboradores. Com certeza. Você não consegue desenvolver pessoas assim. Então as equipes têm que ser dimensionadas de acordo com o tamanho do desafio, né? E com a capacidade que o gestor vai ter
para conseguir corrigir as pessoas que estão ligadas direto a ele. Acho que esse é o ponto. Ana, tem mais alguma pergunta da parte de gestão e liderança? Mas eu queria perguntar uma coisa que é a maior dúvida hoje, né? Para quem está começando. Como que você faz para conciliar a vida pessoal com a vida profissional? Porque 19 anos construindo um plano de carreira que com certeza você vai almejando cada vez mais, dentro de uma empresa que tem um nome que não é mais só em Guarapuava, não é só em Entre Rios, né? Ela já está conhecida aí no mundo todo. Como que você fez para conciliar a vida pessoal com a vida profissional? A função exige, mas imagina assim, o presidente dos Estados Unidos, uma pessoa que tem um poder gigante, talvez a pessoa mais poderosa do mundo. Bem China e Índia aí, né? Mas hoje ainda pode se dizer que é a maior economia do mundo e essa pessoa é a pessoa tida como a mais poderosa do mundo, o presidente dos Estados Unidos. Porra, para o cara ser presidente dos Estados Unidos, então ele tem que trabalhar 23 horas por dia e deixar 1 hora para cuidar da família, para dormir. Não, não é assim. Ele tem as mesmas 24 horas, né, que todo mundo tem. Então a pessoa pode ter uma função simples, singela, mais operacional e ter mais problemas psicológicos, de estresse, do que uma pessoa que está num cargo de gestão. Tudo vai depender da postura, novamente, que essa pessoa tem. Eu passei por momentos na minha carreira que eu me sobrecarreguei. Por culpa minha, por falta de experiência e também por falta de estabilidade ainda. Foi logo depois que eu casei. Então, em 2007, quando eu assumi uma função diferente na agrária, foi o mesmo momento em que eu casei, foi o mesmo momento em que eu mudei de Guarapuava para Entre Rios e fui morar lá. Foi o mesmo momento em que a minha esposa engravidou da minha primeira filha. Nossa. Então aquele ano para mim foi bastante marcante, porque ele me exigia muito no trabalho, muito em casa. A minha esposa, como todo casal novo, também estava passando por esse momento de o que é a vida de casado, o que é a vida de mãe. Cadê o André que não sai da agrária? Então aquele momento foi um momento bastante especial, assim, porque ele me fez aprender muita coisa. E aí, depois disso, eu sempre falo com as mãos, né? Tinha um gráfico, assim, subiu o estresse, depois eu aprendi a lidar com a minha função, aprendi a lidar com a minha esposa, com o meu filho, com a minha casa, com as minhas responsabilidades de casado, que eu também, para mim também aquilo era novo, e aí a coisa foi acalmando. Eu mudei de função de novo. Aí o estresse subiu e acalmou. Aí eu mudei de função de novo. Eu mudei de função 7 vezes na grande. Então, cada mudança de função, ela sempre me colocou uma carga a mais. Agora eu estou vivendo essa carga, mas com muito mais tempo de janela, né? Então, é só o tempo que vai te ensinar. Agora, quando você pensar que não vai dar conta, para, respira, prioriza e anda para frente. Né? Então, foi assim que eu aprendi a organizar as minhas coisas. Né? Vai dizer, então a tua rotina hoje está perfeita. Não está. Há dias em que eu fico na agrária até muito mais tarde, mas há dias em que 4 horas da tarde eu digo, não, hoje eu tenho que ir no colégio da minha filha, então eu saio um pouco mais cedo. Você precisa administrar isso tudo, né? E assim, uma coisa que quebrou muitos paradigmas também é que não existe horário certo para as coisas funcionarem. Não é quem trabalha mais, é quem tem o melhor desempenho, sabe? É quem trabalha melhor. Então, você tem que aprender também a deixar a tua rotina mais eficiente, né? Então, tem momentos, tem trabalhos, tem atividades que te sugam energia e não te trazem resultado nenhum. Você precisa aprender a identificar esses momentos, esses trabalhos e eliminar isso. Né? Se não gera valor, elimina, né? Se é uma coisa mais simples, você pega e delega, organiza de uma maneira diferente, automatiza, né? E a tua essência é aquilo. Para que você está nessa posição? Qual que é o trabalho essencial que você precisa executar? Né? Aquele é teu. Aquele você separa um tempo, aquele você analisa, aquele você conclui, aquele você comunica. E aquilo que você julga que não é teu, que você não deve perder tempo com aquilo, você automatiza, delega, elimina. Então é isso, eu fui aprendendo também. E de novo, você lê muitos livros, faz curso, aprende, mas na prática você vai criar o teu jeito de fazer. Nossa, Ana, essa serviu super para você. Eu só fiquei olhando para Ana, porque ela tem muita dúvida sobre isso. Até ela falou, eu falando por ela, né? Mas ela falando da delegação e tudo. E acho que ontem eu lembrei da Ana me contando uma coisa dela, porque eu fiz isso. Aprender a delegar e entender o que vai te trazer valor. No começo é muito mais difícil isso, a gente entender o que delegar, para quem confiar aquilo. Porque a gente tem aquela sensação de, não, eu faço melhor, eu consigo fazer mais bem feito. Mas no fim é confiança nas pessoas certas, né? E aí eu queria entender, no meio disso tudo aí também, sobre como que você organiza o teu dia para fazer tanta função. Você é aquele famosa agendinha, anota tudo e vai dando check, ou tem algum outro mecanismo? Qual que é a tua dica quanto a isso também? Tá, durante muito tempo eu anotava tudo
e até recentemente eu tinha todas as minhas anotações guardadas. Eu tinha... recente eu digo porque nessa última mudança eu me desfiz de tudo. Eu literalmente queimei todos os meus cadernos, porque... até por ter uma sensação de desapego, assim, sabe? Mas eu durante muito tempo eu tive os meus caderninhos pretinhos, eu anotava a data em cima, o tema daquela reunião onde eu estava, o que foi tratado e a decisão que foi tomada. De maneira muito curtinha, mas tinha anotado. Às vezes surgiu uma dúvida, nossa, mas no ano passado, mais ou menos nessa época, aconteceu alguma coisa parecida e nós já discutimos isso, a gente já deliberou sobre isso e estamos de novo na mesa discutindo o mesmo problema. Pera lá, quem estava naquela reunião? Que data mais ou menos foi? Estava no computador, eu uso a agenda no computador, isso é essencial. Hoje a gente usa Outlook, mas era outro sistema, mas qualquer agenda funciona, né? Todos os compromissos agendados, horário de começo e final. E aí eu achava o compromisso, ia no meu caderno lá de um ano atrás, achava a reunião, quem estava na reunião, a decisão foi tomada. Nossa, organização. Então isso me ajudou durante muito tempo. Com a experiência, você vai ver que você depende menos da anotação, mas nunca subestime a anotação, ela te livra a cabeça. O que eu preciso fazer, eu anoto. E aí eu não me preocupo mais com aquilo. Porque quando eu sento no meu horário de começar a organizar meu dia, eu vou na minha anotação. Então, tem que ter algum tipo de anotação. A minha agenda no computador funciona super bem, aprendi a lidar com isso nesses anos todos aí, é só lá. E a facilidade do smartphone, daí eu tenho a minha agenda no bolso o tempo inteiro. Eu sei onde eu tenho que estar, o horário que eu tenho que estar, onde é o meu próximo compromisso, quem vai estar nessa reunião, qual que é o tema. A gente bate muito lá na grade que você tem que ter pauta nas reuniões, né? Não é só chamar as pessoas, tem que dizer o que você vai tratar naquela reunião e em que decisão você quer chegar. Eu uso listas, to-do list, eu uso o tempo todo, no caderno, a vida inteira, e agora estou aprendendo a usar o to-do no celular e no computador, é tudo integrado hoje, muito mais fácil, funciona super bem. Então essas listas te ajudam também a tirar a tua preocupação de se você está ou não esquecendo alguma coisa e temporizar as coisas, né? O tempo que você vai gastar com cada uma das atividades e horizonte, né? Eu costumo sair da grade na sexta-feira sabendo qual que é a minha agenda da semana seguinte. Então, segunda-feira às 8 da manhã eu tenho que estar em tal lugar, eu tenho uma viagem no meio da semana, então vai me tomar 2 dias da semana, então eu preciso me programar para deixar as atividades até do dia 15 de novembro. Minhas atividades eu vou ter que adiantar elas, as decisões, as reuniões, as pautas, daí, porque eu preciso cuidar também do que eu vou tratar com a diretoria, a agenda deles também é corrida, né? Então isso te obriga a se organizar. Eu acredito assim, são 2 coisas importantes. Sem essa organização e sem esse senso de liderança e criar equipe, para que a tua equipe possa também liderar outras pessoas, você não avança. Você vai ficar parado a vida inteira. Você pode ser um excelente técnico, um excelente especialista, mas você vai ficar parado. À medida que você aprende a fazer as coisas mais simples funcionarem, você começa a pegar as coisas mais complexas. E assim vai. Para você pegar uma coisa mais complexa, você precisa ir organizando as mais simples. E eu acho que isso que me ajudou muito a avançar na carreira. E aí, essa produtividade, organização na vida profissional, a gente viu que é bem organizado mesmo. E eu queria saber da vida pessoal também, porque a gente fala muito de produtividade. E aí, acordar às 5 da manhã e tomar banho gelado e ter um momento de leitura. Você tem alguma coisa disso na tua rotina? Como que é? Tem um ditadinho que fala assim, né? Em casa de ferreiro, o espeto de pau, né? Como é que eu vou te explicar isso? Eu não sou assim, uma pessoa que acorda às 5 da manhã, toma banho gelado, né? Mas eu me permito em casa, por exemplo, no final de semana acordar um pouco mais tarde. Porque as minhas horas de sono durante a semana elas são mais curtas. Assim, eu durmo um pouco mais tarde, eu chego em casa, o tempo sobra, eu estou o tempo todo com os meus 2 filhos, com minha esposa. A gente não faz nada sozinho, assim, junto sempre, porque eu já fico bastante tempo longe deles, né? Então a gente tem aí uma rotina de durante a semana tem uma noite de jogos, durante a semana tem filmes, a gente estuda com eles quando tem necessidade, apesar que os 2 são muito autônomos. Mas eu não tenho assim essa noia de acordar de madrugada, porque senão você acaba ficando uma pessoa até chata, sabe? Você fica muito mecânico, né? Muito mecânico. Então, tenho hábitos, né, que eu mantenho, mas não tem nada exagerado, assim, tá? E sim, às vezes a organização que a gente tem no trabalho, ela falta algumas coisas em casa, porque você se permite ser um pouco mais solto, sabe? Então é isso, não tem segredo, é uma vida simples. Eu sou de Guarapuava, eu gosto de andar na rua, eu gosto de, no Natal, andar nas praças aí, as coisas que eu aprendi a gostar com meu pai e minha mãe, vivendo aqui em Guarapuava, é o que os meus filhos gostam também. Uma vida simples para que seja leve, né? Esse acho que é o segredo da coisa. E uma pergunta que eu gosto de fazer é sobre culpa. Teve muitos momentos ou alguns momentos que você se sentiu culpado ou teve que perder uma apresentação do filho na escola ou
como que é a culpa do cargo que você carrega? Eu não sou uma pessoa que me sinto culpado por... Eu não tive muito esse peso, assim, sabe? É um tema até que tem que pensar para te responder, porque não porque eu seja negligente ou que eu passo muito fácil por cima das coisas, sabe? Muito mais assim quando uma pessoa me ofende, uma pessoa faz alguma coisa que eu não gosto e tal. No dia seguinte eu estou conversando com essa pessoa de novo, eu não consigo pensar assim numa pessoa que seja meu inimigo e tal. Eu acho que é a mesma postura que eu tenho comigo mesmo. Então se eu erro, eu fico mal, eu faço besteira, no outro dia eu estou pensativo, não devia ter feito isso, falado aquilo, né? Ter agido dessa maneira, não tenho dificuldade para pedir desculpas. Então acho que por isso eu não carrego culpa comigo, sabe? Eu sei que eu peco, eu sei que tem um monte de coisa errada, mas eu não fico pensando naquilo e me martirizando, porque aquilo não me ajuda. Mas reconhecer, pedir desculpas, trazer de volta a pessoa, isso eu faço. Entendi. E é isso que talvez me livra desse sentimento. Em relação aos filhos, como eu te falei, lá no começo do casamento, né, como todo começo do casamento, tem aquela dificuldade de adaptação e tal, e de tempo, depois vai ficando tão leve. Então eu amo tanto minha esposa, meus filhos, e sinto o amor deles por mim hoje que é leve, sabe? Então eu chegava ao ponto lá em 2007, 2008, ela me ligava e eu não atendia o telefone, porque eu não podia, porque eu estava no trabalho. Hoje ela me liga, eu estou no meio da reunião com a diretoria, viu, não posso falar agora, posso ligar daqui a pouco? Ah, pode. Eu avancei um passo para frente, ela avançou mais um e a gente ficou muito mais próximo, sabe? Que legal. Então eu não tenho sentimento de culpa, eu tenho sentimento de responsabilidade, aí sim, sobre aquilo que eu faço e aquilo que eu deixo de fazer também. E aí eu procuro corrigir isso, sabe? Mas eu não sou uma pessoa, acho que eu trato as pessoas com leveza e eu me trato com leveza também. Isso me ajuda muito a ser uma pessoa tranquila para seguir. Tá? Isso é muito bom, porque a gente que está começando, tudo é motivo de culpa, né? Tem que ter muita inteligência emocional para a gente conseguir seguir sem sentir culpa, porque às vezes a gente trabalha demais, se sente culpado. Trabalha de menos, se sente culpado. Hoje, querendo ou não, a gente escuta muito de pessoas mais velhas que tem que trabalhar, tem que se matar, e eu acho muito legal entender que não é você ficar lá 13 horas dentro da tua empresa sem fazer nada, você pode ficar 5 produzindo com qualidade, que é muito melhor que 13 sem fazer nada. Eu achei muito legal ele trazer isso também, tipo, como se todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? O cara mais milionário lá não trabalha mais tempo do que você, né? Ele está focado ali nas horas que ele tem e sabendo organizar o tempo dele, né? Tem momentos de aperto? Tem. Muita gente provavelmente vai assistir e vai dizer, não é tão simples assim. Não é mesmo, tá? Então vou pegar um exemplo. Uma pessoa que está passando por uma dificuldade financeira, ela talvez tenha 2 empregos, talvez ela seja uma pessoa divorciada, que tem um filho e que tem uma mãe doente. Cara, se ela assistir esse vídeo, ela vai dizer, claro que é fácil o cara falar, né? Tá lá, já tá. Então assim, não se pode desmerecer os momentos que cada um está passando, né? Eu já passei por momentos que houve noites assim de eu pensar, não aguento mais, amanhã eu vou pedir a conta, não suporto mais. Mas esse sentimento ele diminui à medida que você começa a enxergar e entender como é que as coisas funcionam, né? Então a vida da gente, cada mudança, ela faz com que o teu cérebro funcione como um eletrocardiograma, né? Aí de repente você vai aprendendo a lidar e essa oscilação ela vai diminuindo. Você vai fazendo escolhas que vão estabilizando a tua vida, né? Isso cada um passa num momento diferente. Então pode acontecer uma doença na família, a perda de alguém, uma perda financeira, uma perda de um emprego, que a pessoa pode estar estabilizada e ela vai passar de novo por aquele momento de turbulência e vai precisar encaixar de novo, achar o caminho para estabilizar de novo. Então depende muito do momento. Né? Mas tem que haver esse momento que você estabilize, senão você não suporta. Mesmo aquela pessoa lá, do exemplo que eu dei, perdeu a mãe, está com um filho pequeno em casa, está com 2 empregos, ela vai ter que achar uma organização para isso que permita ela viver bem. Né? Então algumas coisas vai ter que abrir mão, talvez, né? Então é isso, acho que não tem uma receita única, né? Cada um precisa encontrar uma maneira. Agora, ficar dentro da tua empresa 13 horas por dia, todo dia, durante 30 anos, cara, começa a repensar isso, porque não é isso. Não é por aí, né? Por outro lado, diz assim, não, eu sou uma geração muito mais nova, eu vou trabalhar às 9 da manhã, às 3 da tarde eu saio e eu quero ter sucesso. Ou numa entrevista de emprego, onde é que você quer estar daqui a 5 anos? Quero estar no teu lugar. Quero trabalhar metade do que você, quero ganhar o dobro. Então, assim, são extremos, né? Também não é para tanto. E para a juventude, que eu costumo dizer assim, faz antes, daí que o resultado vem depois. Né? Muita gente chega e já quer um cargo de liderança, quer uma coisa. Não, entra e faz. Aí precisa mostrar o teu trabalho. Um ano depois vai dizer, você gostou do que eu fiz? Você acha que eu posso pegar um desafio maior? Acho.
Então, se você quiser me entregar um desafio maior, eu estou à disposição. A postura, isso vai definir a evolução das pessoas. Você falou, já tive vezes que pensei em desistir. Já teve alguma vez que você chegou para a diretoria ou pro teu acima e falou assim, não quero mais, cansei? Ou teve aquela surtadinha de leve? Não. Nunca cheguei para a diretoria e falei que eu queria desistir. Nem pro meu chefe. Em casa pensava, mas engolia É. e voltava para a vida. Uma boa noite de sono, ela muda tudo, né? Esses pensamentos são muito íntimos, né? Eu estou compartilhando aqui, porque eu imagino que todo mundo algum dia ou passou por isso ou deve passar, né? Mas nunca cheguei a expressar isso. A minha esposa é minha confidente, então ela já ouviu muito, né? E uma boa noite de sono, né? Viver um dia após o outro, você acorda de manhã, respira fundo e fala, calma, vamos andar. Porque você tem muita coisa boa na tua vida e você tem um pouco de coisa ruim. Mas tem um dia que aquelas coisas ruins, elas te parecem gigantes, né? Elas tomam conta do teu pensamento, você passa o dia inteiro pensando no que aconteceu, você vai dormir pensando, mas isso passa. Né? E para mim sempre passou. Como eu falei, não posso minimizar os problemas que cada pessoa tem, cada um sabe os problemas que tem. Mas talvez até tenha passado por problemas grandes, mas não enxerguei eles tão grandes assim, sabe? Então, de novo, é a forma como se enxerga o mundo, né? Mas teve momentos assim, mas nunca cheguei para os meus superiores e estou a ponto de desistir. Houve momentos difíceis que eu me aconselhei com eles, sabe? Então, mas sempre ouvi deles, calma, vai passar, estamos aqui, estamos juntos, então isso é legal. E aí, pegando o gancho do estresse aí e para conciliar com a família, você tem algum combinado em casa? Eu vejo que tem gente que fala, não vamos falar de trabalho dentro de casa, mas você já falou que a tua esposa é tua confidente, então vocês acabam conversando sobre isso. E aí, principalmente nesses momentos de mudança de cargo, que você falou que o estresse é altíssimo, tem algum combinado em casa, alguma coisa que você faz para evitar briga por conta de estresse do trabalho? Como que funciona? Eu sempre conversei com ela sobre tudo. Então, eu tive colegas que falavam, eu não falo de trabalho em casa. Para mim é impossível, né? Porque a minha vida passa... No tempo que eu estou acordado, a maior parte eu estou na grade, né? Então não tem como eu não falar disso. Assim como ela me conta o trabalho dela. O combinado que a gente tem é um combinado tácito, ele não está escrito em lugar nenhum, não tem... Mas ela sabe o momento em que eu estou... E os filhos também. Os momentos em que eu estou com uma carga bem maior, que eu passei por um momento difícil no trabalho e tal, e eles respeitam muito isso. E a gente costuma dizer, eu e ela, que muita coisa eu não precisa nem falar mais, sabe? Eu olho para ela, olha para mim, não fazer tal coisa, ela tinha pensado nisso agora. Então, assim, ela sabe os dias que eu estou mais estressado, ela respeita o meu momento, meus compromissos, minhas viagens, ela sabe. Então, é um combinado que não está escrito, sabe? Não está nem falado, assim, olha, o dia que acontecer isso, você faz isso. Não existe isso, assim, sabe? Mas é só a convivência que traz isso. Eu acho que a comunicação boa também, pelo que eu percebi, vocês conversam bastante. Sim, bastante. E com os filhos, então, nossa, senta para assistir um filme. Eles costumam... Ontem mesmo nós estávamos assistindo um filme em casa, e eu marquei o horário que a gente começou o filme. E o filme tinha 1h50. Eu tinha passado 3 horas, eu não tinha assistido nem metade do filme. Nossa. Porque um lembra de alguma coisa, para o filme. Conversa. Ele começa a conversar. E vai. E daí que ele legal. tal coisa. E é assim, sabe? Tem que ser leve, né? Mas no começo não foi assim, né? Tá? Então não existe um mundo assim de novela ou de propaganda, não é complicado, mas a convivência ela tem que trazer isso, porque senão tem que desistir, né? Sim. Se não chegar nesse ponto, você tem que mudar alguma coisa, né? E aí da série das perguntas lá que você gosta de fazer, também tem uma que eu gosto de fazer, que é do estresse mesmo, é um cargo muito pesado, acredito que você se estressa bastante, e aí tem algum momento que você consegue relaxar a cabeça, assim, você acha que, sei lá, umas férias, chega lá e fala, não, agora eu não estou pensando em trabalho, ou sempre está ligadinho ali aquela chavinha do profissional? Eu não separo esses momentos, sabe? Como é que eu posso explicar isso? Não é que eu estou o tempo inteiro me martirizando, pensando na agrária, não. Mas mesmo dentro da agrária, se eu levanto para tomar um café, eu encontro alguma pessoa, eu consigo conversar levemente com ela. O meu horário de almoço, eu dou uma descansada no horário de almoço ali e tal. Dou uma olhada no Instagram, ligo para casa, porque agora eu estou morando em Guarapuava há 2 anos, né? Morei 14 anos lá, agora estou morando 2 aqui, porque eu trabalho a minha esposa aqui em Guarapuava. E aí eu ligo para cá na hora do almoço, converso com ela, converso com os filhos. Mas eu não consigo ver assim que ou eu estou colado no trabalho ou eu estou fora dele. Eu não consigo enxergar essa divisão, sabe? Você coloca sempre meio junto ali na vivência, não Eu fraciono isso durante o dia, sabe?
Então, descer, tomar um café na assistência técnica, encontrar um cooperado, começar a conversar. Ou, de repente, eu ligo para casa. Ou eu estou lendo alguma coisa que não tem nada a ver com o trabalho. Isso acontece durante o dia. Não tem, assim... O horário do trabalho, o horário da casa. Eu acho que isso mudou muito e isso vai mudar muito nessas gerações mais novas, com essa questão de home office. Porque senão não existe uma chavinha que às 18 horas você vira a chavinha. Desliga. Nas férias. Nas férias, sim, né? Não desligo totalmente. Meu trabalho no celular, eu consigo fazer quase tudo que eu consigo fazer presencialmente. Mas tudo bem, estamos na praia. Beleza, de manhã eu acordo, dou uma olhada, respondo umas mensagens, passo umas orientações, me atualizo daquilo que está acontecendo. Talvez 15 minutinhos, dou uma olhada, nada grave. Beleza, deixo o celular lá, vou para a praia, não vou levar o celular, deixo o celular na bolsa ali, né? Senta lá, vou relaxar. Final da tarde, dou uma olhadinha, não tem nada urgente, deixo do lado. Minha equipe, minha grade toda tem liberdade de me ligar quando quiser. Se ninguém me ligou, então está tudo bem. Então, assim, mas não tem aquela coisa assim, não. Ou, por exemplo, 2 celulares. Eu não tenho 2 celulares há muito tempo. Tem muitos colegas que têm 2. Né? Chego em casa, desligo da grade e fico com o seu. Então, se a grade é o meu trabalho, independente do que for precisar, vai ligar no profissional, vai ver que está desligado, fora de horário. Se for muito urgente, me liga no outro. Eu tenho um celular só há muito tempo. Então, é uma maneira diferente, sabe? De você particionar o teu dia, a tua vida, de uma maneira que o teu trabalho está aqui e a tua vida está aqui do lado. Você está andando com as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu não consigo enxergar, assim, no dia das minhas férias, eu desligo o celular, não quero que me liguem. Não enxergo assim. Assim como no meu trabalho, eu faço a outra pergunta. Então, quer dizer que quando você está no teu trabalho, como eu fazia no começo, lembra que eu contei que minha esposa me ligava, eu desligava na cara dela. Me ligava a segunda vez, eu desligava. Ou seja, eu vou ligar para ela depois das 18. Cara, não existe isso. Como é que você pode conviver? Eu não ia me suportar do jeito que eu era no começo do meu casamento. Então, assim, eu não consigo enxergar essa divisão dessa maneira. Eu enxergo assim, que no teu dia você tem os 2 momentos andando. Muito legal. Muito você mais flutua concentrado. muito bem ali entre o profissional e o pessoal durante o dia. Se a Sara estiver ouvindo, né, ela vai dizer assim, quando ela ouvir, ela vai dizer, não é bem assim não, seu André. Você trabalha demais fora da agrária, mas acho que é estar conectado, sabe? Porque cada vez que eu fui mudando de função, especialmente agora, as pessoas dependem muito menos de mim para fazer o seu trabalho. Elas dependem de orientação, diretriz, recurso, mas não para nada se eu não estiver lá, entendeu? Por isso que eu falei que no começo ali que o organograma, se você olhar no desenho tradicional do organograma, a parte mais importante é a base. Porque nesse momento nós estamos conversando aqui, tem indústria rodando, tem gente colhendo, tem gente recebendo, tem caminhão sendo carregado. E como é que eu estou aqui? No meio da safra. Né? Então por isso que eu tenho que estar bem para tomar boas decisões para que as pessoas que dependem das minhas decisões estejam bem posicionadas. Elas tenham tudo que elas precisam para fazer bem o trabalho delas. Né? Não, e é bem isso. Eu acho também que se a gente se desespera, como você falou, a base vai desesperar e nada vai caminhar. Se você olhar para cima e a pessoa de cima está desesperada, aí não e agora? Daí tudo balança. Da mesma maneira como nós olhamos para o conselho de administração, para os diretores, eles sabem o que estão fazendo. Tranquilo. E se não sabe, finge que sabe. Agora não sei mais o que eu tô... Vai, segura na mão de Deus e vai. Não dá. É isso aí, não. Você vai dar uma direção. Vai errar, como eu falei. Às vezes vai errar. Mas tem que acertar a maior parte delas, né? E outra que eu achei, uma fala tua que eu achei muito legal é a humildade. A gente tem que ter a humildade para aceitar errar e também quando acertar e dar anotação. Lembrei, esses dias eu estava numa convenção da Luz da Lua e a minha supervisora, ela falou assim, anota tudo. Acabou o mês, anota o teu mês. Por exemplo, outubro de 2023 foi bom. Então anota tudo que você fez em outubro, porque se outubro de 2024 estiver ruim, você vai lá e lê, porque você não vai conseguir lembrar, o que eu fiz para ser bom, o que esse está sendo ruim. Então é bem legal isso de anotar e se organizar, né? Eu acho e nas anotações, aprender a sintetizar também é legal, sabe? Você anota tudo, o que significa anotar tudo, né? Tá, uma reunião de 2 horas, você vai sair com 5 páginas. Você nunca mais vai ler aquelas 5 páginas. Jamais. Agora, se você sair com 3 tópicos, as palavras você vai revisitar esses 3 tópicos várias vezes. Né? Então, também aprende com o tempo isso aí. E não existe receita de bolo, né? Uma coisa que funciona para você não funciona para você. Com certeza. Tem que adaptar. Nossa, muito legal. Eu achei, assim, a tua cabeça e o jeito que você funciona muito mais leve do que eu imaginava. Achei muito legal. E eu tenho uma última pergunta, não sei se você tem mais, mas eu vou fazer essa. Você chegou no último degrau ali de cargos da empresa, e aí eu queria saber se você está no momento, tipo, agora eu estabilizei, era isso que eu queria, vou ficar aqui, ou você tem planos para o futuro? Qual que é
a ideia da vez. Eu enxergo isso de uma maneira diferente. Também. Né? Também, mas é assim, alguém pode olhar e dizer, André, você é de uma geração que talvez já não fique tanto tempo mais na mesma empresa e tal, e você está 19 anos na agrária, será que você não pensa em mudar? Na verdade, eu mudei 7 vezes lá dentro. Né? E nessas 7 que eu mudei, se você pegar o que era agrária, quando eu entrei o que ela é hoje, ela também mudou muitas vezes. Então eu não estou no mesmo lugar, eu não estou na mesma empresa. Sim. A agrária de hoje já é diferente da agrária de lá de 2005, quando eu entrei. Então, pode ser que daqui a 20 anos eu esteja lá, pode ser que daqui a 20 anos eu esteja em outro lugar, pode ser que daqui a 2 anos eu esteja em outro lugar, daqui a um ano. Ele não sabe, então eu não fico... Enquanto eu tenho a minha cabeça, a minha mente, minha equipe cheia de desafios na frente, eu não procuro nada fora, então, do ponto de vista de, já está na hora de mudar. Agora, se o meu cargo e a minha função ficar chata, aí eu vou mudar. Só que para isso ficar chato vai depender de mim. Sim. Então, enquanto depender de mim, eu não vou deixar isso ficar chato, né? Mas é lógico, né? Planos para o futuro. Todo mundo pensa em ter um negócio próprio, ter outras alternativas de renda, para ter até uma segurança no futuro, porque no Brasil, se depender de aposentadoria regular, aí você vai passar fome, né? Ou vai trabalhar a vida inteira. Talvez eu queira trabalhar a vida inteira, porque é uma cabeça diferente, né? Não vamos, as novas gerações não vão querer se aposentar e ir para casa ficar lendo um livro, né? Elas não vão parar, né? Vão ter outras atividades. Então eu imagino que sim, eu vou ter que ter uma outra atividade para quando eu deixar de render para a agrária o que a agrária merece, né? Porque todo profissional chega um momento que ele também diminui um pouco o ritmo e tal. Quando chegar aquele momento vai ter um profissional melhor, mais ágil do que eu, e naquele momento é justo que eu vá fazer outra coisa e que a agrária, né, coloque uma pessoa na minha posição. Então, quando chegar esse momento, eu quero estar preparado para isso. Tá? Mas hoje, a única coisa que eu penso é o quanto eu tenho para fazer ainda quando eu sentar lá de novo na minha cadeira. Então, mas sim, acho que todo profissional deve pensar no seu futuro, pensar nos novos desafios depois que ele deixar a empresa. Não só de receio de ser demitido, de chegar ao ponto de ter que aposentar compulsoriamente, mas pensar que é justo para a empresa colocar naquela posição uma pessoa que seja melhor para a empresa. Né? A empresa é maior que o indivíduo. Né? A missão dela é gerar riqueza, prosperidade na comunidade. Quando falo comunidade, não é só para os cooperados, né? Mas é para tudo que gravita no entorno da cooperativa, né? Colaboradores, as pessoas que residem em Entre Rios, em Guarapuava, muitos prestadores de serviços, transportadoras, enfim, tudo isso vive dessa atividade. Então, é justo que no momento de se enxergar o seguinte, eu estou entrando numa outra fase da minha vida, alguém pode sentar nessa cadeira e fazer melhor. É ter humildade e dizer o seguinte, olha, vamos lá, bota uma pessoa, vamos preparar uma pessoa? Vamos. Senta aqui e toca, cara, que é esse ritmo aqui, ó, assim vai. E eu vou fazer outra coisa, eu não vou parar. Então, eu tenho que pensar nisso. Agora eu quero fazer uma pergunta fugindo totalmente de plano de carreira e do que a gente está falando aqui, é mais sobre a agrária. Hoje, a agrária é conhecida mundialmente por ser uma empresa muito grande na parte do malte. Falando em números, até a gente estava falando, né, Ana, a cada quantas cervejas tomadas por aí, o malte é produzido pela agrária? Vocês têm esse número? Sim, hoje é em torno de 1 para 3. Nossa senhora, é muita coisa. Então, eu acho muito e legal aí tem algumas, ter, né? Isso é em Brasil? Brasil. Ah, tá. Brasil. O Brasil não é autossuficiente na produção de malte. Então, a gente importa muito malte pronto, especialmente da Argentina, mas também de alguns países da Europa, Austrália, até da China já veio malte. Mas de tudo que é consumido no Brasil, hoje em torno de 30% é produzido aqui em Entre Rios. Que legal, né? Então, esse é um número bem interessante. E tem algumas cervejas que daí 100% do malte é produzido aqui. Por exemplo, a Heineken da garrafinha verde. Se você tomar uma Heineken lá no Amazonas, você está tomando com malte de Entre Rios. Que legal. E como que você se sente tendo um cargo tão importante nessa empresa tão grande e que acho que a Ana também, só de saber que tem uma empresa tão grande e tão reconhecida em Guarapuava, que eu tenho certeza que faz muito bem para a economia da cidade, né? Que ajuda a gente ver. Hoje a gente tem, até parece, né? Tem aeroporto em Guarapuava, tem voos. Tem voo diário em Guarapuava, né? Que beleza. E é uma coisa assim que, para ter isso, precisa ter fluxo. Movimento. E quando a gente vai pegar o voo, sempre metade. Sexta-feira está lotado de gente que veio trabalhar na agrária, voltando para suas cidades. E como que é para você o sentimento de estar ali dentro e você saber que você faz parte dessa história e faz parte do sucesso dessa empresa?
Uma coisa assim que eu nunca penso assim e não verbalizo, assim, um cargo tão importante, um cargo tão alto, porque na agrária a gente sempre foi educado, e eu trouxe isso de casa também muito forte, a ter muita humildade. Então, eu não me intitulo assim o cargo mais alto da agrária, não. Eu penso assim, eu só penso na responsabilidade, sabe? Meu Deus, quanta coisa pode dar errado, quanta coisa pode dar certo, e me entregaram esse negócio na minha mão, mas eu sei que eu posso tocar. Tá? Então, o sentimento que eu tenho é de uma extrema responsabilidade. Então, quando eu olho para os cooperados, eu converso com eles no dia a dia, como se eu estivesse na assistência técnica, lá em 2005 ainda, né? Como é que tá, já plantou, já colheu, e essa chuva vem ou não vem? E daí momentos difíceis, que você precisa sentar com o cooperado, discutir uma mudança de rumo. O que eu sinto, assim, é a responsabilidade. E daí, quando eu olho o papel da agrária em relação à Agropower região, ela é a maior empresa da região, emprega muita gente, empregos diretos, e daí todos os indiretos que são gerados pelas inúmeras indústrias, pela movimentação toda de grãos, fertilizantes, defensivos, recolhimento de impostos, né? Municipais, estaduais, federais. Então, aí sim. Então, você falar de mim uma coisa, estamos falando da agrária. Ela é muito importante. O que ela fez e o que ela ainda pode fazer é muito grande. Né? Então, falando da agrária, aí sim eu vejo que é uma empresa que mudou muita coisa na região e tem potencial para mudar muito mais. Ela tem uma área de influência muito grande na própria agricultura, né? A função de pesquisa, todos os trabalhos de pesquisa são feitos lá dentro. Agora mesmo a gente teve um Intershow, então a gente recebeu muita gente de fora, conversei com pessoas de diversos países que estavam ali, né? Das empresas, pessoas importantes das empresas de máquinas, de defensivos, de fertilizantes, estiveram conosco ali, e você vê o prestígio, e nas palavras deles, tudo o que eles enxergam do que a agrária já foi, do que ela é, do que ela pode ser ainda, né? Então aí, nesses momentos, você começa a olhar a abrangência da atividade da agrária, né? Então, eu me sinto muito bem com isso, né? O que a agrária alcançou e que ela pode alcançar ainda. Mas isso vai além do que eu me sinto eu mesmo na posição. Eu, quando penso eu na posição, claro que eu gosto de estar naquela posição, claro que eu gosto de ser respeitado, né? Eu gosto de ganhar mais, todo mundo gosta. Mas assim, vai muito além disso, sabe? Você vai olhar onde eu trabalho, o que eu faço, né? Com quem eu converso, as oportunidades que eu tenho de conhecer essas pessoas que estão também em funções importantes em outras empresas, né? Isso me ajuda a enxergar o mundo de uma forma diferente. E eu acho que o maior legado de tudo isso, para mim pessoalmente, daí é o que eu consigo transmitir em casa, sabe? Os meus filhos, estimular os dois a pensar em coisas grandes, né? A não se diminuírem, né? Porque hoje, no futuro, não é o que você tem, mas é o que você é, né? Então, eu tenho certeza que os meus filhos vão ser pessoas boas e competentes, não só pela educação formal que eles estão tendo, mas também pelos ensinamentos que eu e minha esposa estamos conseguindo passar para eles. E a agrária me ajudou muito. Então, a minha cabeça abriu pelas oportunidades que eu tive, pelos desafios que eu tive lá na agrária, me ajudou a educar os meus filhos em casa, né? A fazer eles enxergarem o mundo de uma forma diferente, a ter opinião sobre as coisas, a não se acomodar com algumas coisas que às vezes outras crianças talvez se acomodariam. Não. Mas é muito difícil. Que difícil, cara? Você não sabe o que é difícil. Levanta e vai fazer. Entendeu? Então, assim, esse movimento, e isso você tem um período muito curto para colocar na cabeça dos filhos. Depois, eles e o mundo. Então, eu vejo que isso é, por exemplo, uma coisa que a agrária me ajudou a fazer, com os desafios que ela me colocou. Né? Muito legal. Então, resumo tudo isso e me sinto muito bem. Que bom. Muito bom ver a tua admiração pela empresa e a tua gratidão também, né, por tudo isso. Se metade dos colaboradores das empresas fossem assim, quem sabe, né? Então, assim, vive pela cultura da empresa mais do que pelo próprio cargo ali. Achei muito legal, você várias vezes frisou isso sobre a agrária, e não sobre você, né? Então, achei muito interessante. Vamos pro bate-bola, Isa? A gente faz aqui agora aquele joguinho rápido, perguntas para você responder com uma frase. Apertar, Vamos lá. Enquanto a gente abre aqui, eu queria te fazer uma pergunta. Trabalhar na empresa que a cada 3 cervejas, uma malte é produzido na agrária. Vocês tomam muita cerveja também? Não. Quase nada. O happy hour é sempre com uma boa cervejinha. Rapaz, até demais. Imagina cada reunião. Só que é legal que lá, assim, tem essa cultura cervejeira, a cultura do malte, a cultura cervejeira. Ela é muito forte, claro, porque é o maior negócio da agrária, porque é a região que produz cevada, a capital da cevada e do malte, tudo aquilo que vocês já conhecem. Mas lá dentro a gente tem uma parceria com a IRIX da Alemanha, né? A agrária é sócia da IRIX do Brasil. A IRIX da Alemanha investe aqui, a agrária investe também. Uma empresa chamada IRIX do Brasil que produz misturas prontas para panificação, para confeitaria, né?
E ali foi construído um prédio chamado Academie, em alemão, com K, que é um lugar de aprender. E ali você tem um laboratório importante de confeitaria, que aí eles trazem os clientes, testa novos produtos, testa os seus produtos antes de colocar no mercado. Tem um laboratório de biscoitos, que é das farinhas agrárias, tá lá dentro. E tem uma micro cervejaria lá dentro, uma cervejaria experimental. Ela é construída de uma maneira que você consegue fazer receitas em escala pequena, testar, adequar, testa de novo, mas que todos os equipamentos são feitos para permitir uma fidelidade muito grande com o processo industrial em grande escala. Então os clientes da agrária podem vir para cá, agendam esse trabalho dentro da cervejaria experimental, com o nosso mestre cervejeiro, e aí vão trabalhar e desenvolver. Ele diz assim, eu quero fazer uma cerveja especial para esse verão que está vindo aqui, mas eu quero que ela tenha um toque de tal coisa, um perfume diferente, mais lupulado e tal, passa as ideias e o pessoal lá são alquimistas, né? Vamos tentar isso. E aí desenvolve isso, fica bom, ele leva, não paga por isso, leva, registra a marca dele e lança a cerveja. Muitas cervejas foram lançadas assim. E a gente costuma receber muito visitante e sempre leva o pessoal para fechar a visita lá, né? E aí o Alex, nosso colega lá, estou fazendo um negócio diferente, experimenta essa aqui. A gente vai direto lá no tonelzão de aço inoxidável lá e abre a torneirinha, experimenta uma cerveja diferente. Então, o que aconteceu nos últimos anos foi alçar a cerveja ao nível do vinho, né? Você vai começar a falar em harmonização, vai falar em muita coisa diferente da cerveja, que não só aquela garrafinha âmbar que se compra no mercado, né? Então isso faz e esse mundo é grande, faz com que você vai se apaixonando pela cultura cervejeira também. Então, chegar em casa no final do dia e tomar uma boa cerveja é bom, hein? Né? Que legal. Até eu falei para a Ana, é uma coisa que hoje, antes cerveja era amarga, o povo não gostava, né? Principalmente em mulher, era do Viga. Agora tem tanto tipo de cerveja com um toque de laranja, cerveja. Eu tô amando tomar cerveja. A Ana fica, agora a Isabela virou tomadora de cerveja. Cervejeira. Você gosta de cerveja? A próxima pergunta é qual cerveja você gosta? Porque tem tanta opção que... E assim, no Brasil, você tomava cerveja, tem cano de gelado. Você diz, vai pra Europa, os caras servem cerveja quente. Por quê? Porque no Brasil, a maioria das cervejas são bastante aguadas, né? Elas são mais fracas, então... Você toma ela super gelada, é para tomar em quantidade. Né? E não tem nada errado. Sim. Ela é diferente. Você vai tomar na praia, você não consegue tomar uma cerveja encorpada na praia, né? Uma cerveja de trigo. Né? Você vai tomar uma e chega, né? Mas quer tomar bastante. Vai com a caixinha térmica lá, vai para a praia, ou vai num churrasco com os amigos, barrilzão de chopp, cerveja leve. Agora, vou chegar em casa hoje, vou fazer um jantar com a minha esposa, vou fazer uma carne diferente, tá? Vou abrir, aí eu vou tomar uma cerveja de trigo. Aí não é quantidade, aí é qualidade. Sentir um aroma diferente e tal, e diferenciando o preço também, né? Então tem mercado para tudo. Mas é legal isso aí, ela foi alçada ao patamar do vinho. Muito bom, muito legal. Então vamos pro bate-bola? Vamos. Você quer começar, Ana? Posso começar. Então vamos lá. Vamos Se lá. eu não souber responder, eu passo de uma para outra. Bate a bola, né? Vamos batendo. Tá. Uma pessoa que te inspira. Uma pessoa que me inspira. Ai. Já Essa é uma começamos difícil. Já começou difícil, porque eu costumo dizer, sempre que você nomina alguém, você deixa de nominar outra pessoa e eu tenho um pavor de ser injusto, sabe? Mas é uma pessoa que me inspira muito é a minha esposa. Que legal. Porque ela aprendeu a enxergar o mundo de uma forma diferente e ela tem uma força dentro dela que é gigante. Que lindo. A esposa vai ter que ver Vai ter que assistir. pódio. O pessoal vai pensar, esse cara tá devendo alguma coisa. Tá mencionando muito a mulher. Apaixonado. Não. André, é um sonho realizado. Sonho realizado é ter os meus 2 filhos com saúde do meu lado. Que bom. Um hobby. Assistir filmes. Um medo. Perder alguém importante. Um sonho de consumo. Um apartamento de frente pro mar. Quem não, né? Um defeito que você tem. Se falar perfeccionista, parece aqueles memes lá. Não é perfeccionista. Não, mas o defeito. Maurício não falou perfeccionista? Não, ele falou ser disciplinado demais. Demais? Demais. Não, um defeito meu é ser informal demais, eu acho. Nossa, eu acho que é uma qualidade. Eu gostei muito disso aqui. Agora é muito óbvio, né? Essa é muito boa. Uma bebida. Cerveja! O que é ter sucesso pra você? É ser feliz
e não às custas dos outros. Ai, Uau, gostei muito. Um ótimo conselho. Legal. André, antes da gente ir para a última ali do bate-bola, eu vou passar. Mas é que hoje, primeiro que a gente estava bem tensas, com medo por a gente não te conhecer, e você falou de ser informal, mas foi a melhor coisa, porque a gente estava com medo de ficar muito presa, mas foi uma conversa muito legal, a gente aprendeu muito com você. Essa primeira temporada aí do nosso pod é realmente para a gente aprender com as pessoas que você... Claro, humildade faz parte, mas então a gente vai puxar a sardinha para o teu lado, mas tem sucesso, conseguiu construir uma carreira de muito sucesso numa empresa que é reconhecida mundialmente, e isso tem que parabenizar. Obrigado. E como forma de agradecimento, a gente trouxe um presente para você, da nossa parceira Premier, hoje. Se você quiser abrir para ver o que é que a gente está curiosa. A gente escolheu juntamente com o Alan, com muito carinho para você. Obrigado, Premier. Gente, obrigado a vocês aí por dar essa oportunidade de a gente conversar um pouquinho, sabe? Eu acho a iniciativa de vocês extremamente legal, por prestigiar o pessoal que é daqui. Exatamente. Oh, que legal. Muito obrigado. Polo da Polo Ralph Lauren. Então, adorei. Espero que vocês tenham gostado. E para finalizar, Ana, você quer fazer essa... Eu falo, então, a gente normalmente pede um conselho que você deixa aí para os jovens que estão começando e almejam alcançar um cargo alto também como o teu. Comunicação. Perguntem muito. Converse com pessoas que vocês admiram. Tenha humildade de pedir um tempo para a pessoa, dizer, eu posso conversar um pouco com você? Você tem um tempo para me receber na tua empresa? Pode ser o horário que você puder, não quero te atrapalhar. Mas se você tiver 10 minutos, posso ir lá? Posso. E fazer perguntas que vocês me fizeram aqui. Como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Porque uma pessoa não precisa ter um mentor só, ela pode ter vários. Sim. Inclusive em momentos diferentes da vida, para problemas diferentes ou desafios diferentes. Então, eu acho que esse movimento, e eu falo isso não porque eu acho que funciona para mim, mas porque eu vejo funcionando com os outros. Eu vejo muitos jovens dentro da agrária que estão avançando e vão avançar muito rápido. E aí o meu medo é não ter lugar para todos eles e perder algum deles, porque isso acontece. Nem sempre você tem lá 10 vagas disponíveis para 10 talentos. Mas eu vejo jovens que estão avançando muito rápido na agrária porque tem essa característica. Sabe? Que encontra, conversa um pouquinho e tal coisa. Ele te pergunta coisa que não tem nada a ver com a função dele. Mas que ele está vendo o que está acontecendo. O que está sendo feito em Ponta Grossa? Como é que está lá? Eu escutei que está tendo um problema na obra lá. E como é que está? Está em dia, não está? Como é que está o negócio de farinhas? Como é que está a lavoura dos cooperados agora com essa chuva? Está prejudicando ou não? E o que eles falam disso? Mas pensar, o que esse rapaz quer com isso aí, né? Não está na área dele, né? O cara está lá na TI, de repente me perguntando o negócio da lavoura. Só que essa visão holística, sistêmica, ela vai crescer à medida que a pessoa estiver interessada em dar espaço à frente. Então, eu trabalhei em áreas dentro da agrária que eu não tinha conhecimento nenhum. E eu tive que aprender, porque a base era a gestão e não conhecimento técnico. Então, o conselho é esse. Se você ficar parado na tua bolha, achar que você vai pegar o teu celular, encontrar tudo o que você precisa ali dentro, está errado. Tem que conversar com gente. Acho que esse talvez seja um conselho que eu vejo funcionar. Nossa, muito legal. Então é isso, André, muito obrigada por ser nosso mentor hoje e tenho certeza que vai ser mentor de muitas pessoas que vão assistir esse episódio. Obrigada por dedicar aí um tempo, uma hora do seu dia, como você falou. Hoje fez sol, época de safra. Hoje da colheita. E você está aqui, tirou um tempo para dedicar aí para o nosso projeto. Muito obrigada, prazer te conhecer. E foi meu. Para mim foi uma honra também. Você falou diversas vezes de humildade, provou isso aqui. Foi uma conversa muito leve, muito gostosa. Como a Isa falou, a gente estava nervosa por ser alguém que a gente não conhecia. E acredito que até foi o bate-papo que eu mais fiquei tranquila. Foi muito legal mesmo. Então, agradeço de coração aí por você topar o nosso convite, tá? Eu agradeço o convite de vocês, Isa, Ana. Me sinto lisonjeado por poder estar com vocês aqui. Espero que quem assista possa carregar um pouquinho do que a gente conversou e também me coloco à disposição, né? Quem quiser conversar mais sobre isso, é um assunto que eu gosto, gestão de pessoas. E eu vejo a agrária muito aberta também, sabe? Para conversar sobre isso. A gente gosta que as pessoas se interessem e queiram conhecer. Tem muitas oportunidades, né? O pessoal quase não gosta de festa lá, né? Então, tem muita oportunidade para conhecer o que a agrária faz, o que a agrária é. Então, e eu pessoalmente estou disposto a ajudar alguém que precise nesse sentido, tá? A gente já faz isso dentro da agrária hoje, né? Mentorias de gestão, líderes ajudando outros líderes. Então, eu acho que esse que é o segredo, tá?
Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar com vocês hoje aqui. E muito sucesso para vocês Obrigada. nos próximos, tá? Obrigada. Então é isso, gente. Esse foi o episódio do André Spitzner. A gente pede para que vocês continuem engajando, nos sigam no Instagram, se inscrevam no nosso canal. Comentem, compartilhem. E o próximo episódio tem um convidado super especial também. Mas a gente quer saber o que vocês estão achando até aqui. Então, obrigada, Ana, pela companhia. Obrigada. Sempre. E até a próxima. Tchau. Beijão.